Você já percebeu como está difícil encontrar pessoas verdadeiramente boas? Não educadas, não apenas gentis, mas boas de coração. Nós vivemos em um tempo de palavras duras, relacionamento frios e muita indiferença. Mas a Bíblia diz que a bondade é o fruto do Espírito, ou seja, quem tem o Espírito Santo vive uma vida marcada pela bondade. Olá! A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Tudo certinho? Eu espero que sim. Que bom estar mais uma vez aqui para juntos crescermos em graça e conhecimento do Senhor Jesus. E eu sou Luana Dias, se você ainda não me conhece, você está na série Fruto do Espírito. Este é o nosso 6º episódio. Se você não assistiu os primeiros, eu te convido a assistir e eu vou deixar aqui na descrição e também no primeiro comentário o link da nossa playlist, tá bom? Bom, nós estamos falando sobre o fruto do Espírito, certo? E uma definição que eu trouxe já no primeiro episódio e que eu gosto muito é que o fruto do Espírito é o caráter de Cristo sendo demonstrado ao mundo através de nós. E como discípulos de Cristo, este realmente é o nosso desejo. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, Paulo nos revela 9 virtudes ou 9 características do fruto do Espírito. Vamos ler? Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Lembra no último episódio, no nosso último vídeo, nós falamos sobre a benignidade, não é? Sobre a característica do fruto do Espírito de ser benigno. Mas aí você pode ter uma dúvida hoje. Bondade e benignidade são a mesma coisa? Não exatamente. Benignidade e bondade, elas são bem parecidas, mas não são a mesma coisa. Especialmente neste contexto bíblico que nós lemos. Benignidade vai referir-se ao modo como tratamos as pessoas, ou seja, com gentileza, com suavidade, com doçura, com um coração manso, paciente, compassivo, está ligado ao jeito, ao tom, à delicadeza. Já a bondade vai referir-se mais ao fazer o bem, agir corretamente, está ligado a atitudes práticas, como ajudar, socorrer, compartilhar, envolve ações concretas. Vamos lá para um exemplo bem simples. Uma pessoa pode fazer alguma coisa boa, uma ação de bondade, mas de uma forma dura ou grosseira, ou seja, sem benignidade. O ideal é ter essas duas juntas, fazer o bem com mansidão. Na Bíblia, elas aparecem separadas no fruto do Espírito, justamente porque tem nuances diferentes. Podemos resumir assim: bondade é o que você faz, benignidade é como você faz. Você já deve ter tido alguma experiência de alguém fazer algo bom para você, alguma bondade, mas no final não fazer com bom gosto. E aí eu costumo dizer, se for para fazer de mau gosto, nem faça. Um outro exemplo muito bem vívido sobre isso é José e seus irmãos. José, ele tinha poder para se vingar, mas o que ele fez? Ele teve bondade. Ele sustentou os irmãos, deu alimento, deu terra para eles viverem, ou seja, ações concretas. Mas José também foi benigno. Lembra quando os irmãos se entristeceram e ele disse para eles: não se entristeça, Deus me mandou diante de vós para preservar a vida. Olha que coisa maravilhosa. Um outro exemplo que nós podemos conversar hoje também é de Davi e Mefibosete. Mefibosete era o filho de Jonatas, amigo de Davi, filho de Saul, lembra? E quando Davi ele teve posse do reino, ele então lembrou de Jonatas e mandou chamar Mefibosete e agiu com bondade para com ele. Ele devolveu as terras para Mefibosete e também permitiu que ele comesse na mesa do rei. Então, ele teve uma ação concreta de bondade, mas ele também deu honra e disse para ele não temer. Também foi benigno para com Mefibosete. E o maior exemplo de todos que nós podemos ter a respeito de ser bondoso é o próprio Senhor Jesus. Dito isto, a diferença entre bondade e benignidade e as suas nuances, eu quero levantar nesse episódio, nesse vídeo, 5 pontos a respeito da bondade. Primeiro, a bondade começa em Deus. Antes de sermos chamados para ser bons, Deus já é bom. Deus foi bom quando nos perdoou. Deus foi bom quando nos sustentou. Deus foi bom quando não merecíamos, mas a sua graça nos alcançou.
A bondade de Deus não depende do nosso comportamento. Ele nasce da sua própria natureza. E como nós temos o Deus Espírito Santo habitando em nós, meus irmãos, então ele começa a produzir essa mesma natureza nas nossas vidas. Bondade é Deus vivendo através de nós. Que coisa mais linda! O segundo ponto que eu quero trazer aqui é que Jesus é o maior exemplo de bondade. Jesus demonstrou bondade com quem ninguém queria. Ele tocou o leproso, ele curou o cego, ele perdoou a mulher adúltera, ele parou para conversar com o cego ignorado, ele conversou com a samaritana que era rejeitada. Mas o maior ato de bondade que ele praticou foi na cruz. Enquanto ele era ferido, angustiado, pisado, humilhado, cuspido, ele disse: Pai, perdoa-lhes. Isso, meus irmãos, é bondade. Bondade não é tratar bem quem nos trata bem, não é fazer ações boas para quem nos faz o bem. Bondade é amar mesmo quando dói na gente. Terceiro ponto é que a bondade aparece no dia a dia. Bondade, meus queridos, não é só grandes gestos espirituais, extraordinárias ações, mas é também as pequenas atitudes, as pequenas ações que temos no nosso dia a dia, dentro da nossa casa, da nossa família, no nosso relacionamento no trabalho. É ajudar com atitudes concretas. Às vezes nós pensamos que precisamos fazer algo extraordinário para sermos bondosos e demonstrar esse fruto do Espírito em nós. Mas a bondade, ela começa no simples, no dia a dia. Exemplo, lavar a louça para uma mãe atarefada, limpar a casa, ajudar nessas pequenas tarefas são atos de bondade. Também ajudar uma vizinha idosa, um colega de trabalho com alguma dificuldade ou apenas para aliviar um pouco a carga dele. E isso, somando a benignidade, faz com que o fruto do Espírito revele o caráter de Cristo em nós. Quem é cheio do Espírito, meus irmãos, é bondoso até nos pequenos detalhes do dia a dia. O quarto ponto que eu quero conversar com vocês é que a bondade é testada nas feridas. É fácil, meus irmãos, ser bondosos quando tudo está bem e com quem estamos bem. Mas o fruto do Espírito, ele não só aparece nesses momentos. Ele aparece quando alguém nos magoa e precisamos ajudá-los. Alguém nos critica, mas nós precisamos estender a mão para essa pessoa. Quando alguém nos ignora, mas é necessário nós realizarmos uma ação bondosa para com ela. Quando alguém nos decepciona. E é nesse momento que o Espírito Santo nos chama a responder diferente. Não com dureza, mas com bondade. A bondade é a resposta do céu para o mundo ferido. E o quinto ponto que eu quero conversar hoje é: a bondade aproxima as pessoas de Deus. Muitas vezes, muitas pessoas não vão ouvir um sermão, não vão para uma igreja, não vão ver um púlpito, mas vão perceber Jesus na sua bondade. Uma atitude bondosa quebra resistências, abre portas, cura feridas, aponta para Cristo. A bondade, meus amigos, evangeliza sem microfone e sem púlpito. E hoje o Espírito Santo, ele nos faz essa pergunta. Você e eu, temos sido bondosos? Temos sido bondosos dentro da nossa casa, no trabalho, com quem nos feriu, com quem pensa diferente de nós? Porque a bondade é a marca de quem anda com Deus. Talvez o mundo não veja a sua oração, nem a minha. Talvez o mundo não veja as nossas leituras bíblicas, mas o mundo vê as nossas ações. Então, meus queridos, quando a bondade floresce, Cristo aparece. E para encerrar, uma vida cheia do Espírito Santo é silenciosamente reconhecida pela bondade que transborda no nosso ser. Amém? E é isso, meus queridos, o nosso 6º episódio. Nós estamos conhecendo agora mais uma característica do fruto do Espírito, que é a bondade. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Deixe um comentário aqui, eu vou gostar muito de saber o que você tem pensado a respeito do fruto do Espírito até este momento. Deus abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Espírito Santo nos permitir.